Ele transformou o mercado imobiliário e conquistou os céus da aviação. Desde 2007, Andrei Tomasi tem liderado com estratégia e visão, criando conexões que vão além dos negócios. Sua abordagem única une resultados e legado. Mas o que realmente move Andrei? Descubra agora, no episódio de hoje. Fortes e corajosos, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do SMK Cast Empreender com Propósito. E hoje nós pousamos aqui em Blumenau, Santa Catarina, para entrevistar um grande líder, um visionário do mercado imobiliário. E seja muito bem-vindo, meu amigo Andrei. Tudo bom, a nossa audiência, né, nossos ouvintes. Quero agradecer a visita do Samuel por estar aqui em Blumenau, compartilhando um pouco das experiências que nós tivemos aí ao longo da caminhada como empreendedor na área da construção civil e na área imobiliária. É isso aí. Pessoal, vocês não têm ideia do grande empreendedor, grande líder. Eu posso dizer que aqui a gente vai falar muito sobre propósito, você vai ter uma forte inspiração aí em resiliência, em força e coragem, que é o que a gente acredita, e muita fé e espiritualidade, tá? E para a gente começar, eu quero que o meu amigo Andrei conte um pouquinho de como foi a sua trajetória desde o início, o que levou você a chegar até esse mercado de construção. Sabemos que a Prêmio hoje é uma referência aí em Santa Catarina, e não só na parte de imobiliária, né, mas também em construtora e incorporadora. Sim, hoje a Prêmio faz parte de um braço, né, do grupo, né? Nós temos a Prêmio Imóveis, que são as imobiliárias. Hoje nós atuamos no mercado Blumenau, Balneário Camboriú e Balneário de Pissarras também. Então nós temos hoje 3 lojas, né, atendendo principalmente investidores, alta rentabilidade, produtos que estão começando ou estão no chão, que a gente fala, né, para que essa pessoa, esse cliente, ele venha ter uma alta rentabilidade no mercado, um alto desenvolvimento e desempenho naquilo que aplicou. Então a Prêmio ela tem esse propósito, esse foco bem específico, né? Nós somos vendedores de planta e imóvel em construção. O grupo da empresa, né, o grupo empresarial, ela compõe com 2 incorporadoras, né, a Andraus e também a Tarumã, que é da família, né, do meu pai, do meu irmão. Faço parte também de uma delas, né, da Roden, que já está aí praticamente 49 anos no mercado, é uma empresa extremamente antiga. Mas eu acabei entrando nesse mercado bem depois, né, da família. Então o meu início deu-se muitos anos atrás, né, na área têxtil. Eu vim da área têxtil, eu com 17 para 18 anos montei a minha primeira empresa da área têxtil. Na época nós morávamos em Rio do Sul, aqui próximo, né? E sempre quis empreender, até pelo esse viés familiar, né? Esse viés aí, esse sangue, vamos dizer, empreendedor, né? Eu não quis ser CLT, eu sempre quis ser dono do meu próprio negócio. Então ali eu comecei a empreender em Rio do Sul. Isso foi em 94. Em 98 eu montei uma filial aqui em Blumenau, né, que é onde eu me aproximei da cidade de Blumenau, porque o Blumenau a questão de Blumenau é muito forte na lida do têxtil, né? Região, né, toda é muito... Essa região é muito forte, então as maiores empresas têxteis estão aqui nessa região. Gaspar, Guaramirim, Blumenau, Timbó, Pomerode, Jaraguá do Sul. Então esse é o núcleo. Então na época eu coloquei uma filial aqui para começar a atender os clientes daqui. Logo depois, 2 anos depois, acabei fechando lá e ficando só com Blumenau. E vim morar definitivamente aqui. Então comecei em 98 morar aqui e voltar aquele negócio. Em 2000 a gente veio com a família, né? A família veio para cá e acabamos aí ficando na cidade, gostando da cidade e desenvolvendo essa questão de malharia. Nós trabalhávamos na época com bordado e também com roupa feminina no jeans, né? Então nós fazíamos roupa feminina, uma roupa já mais elaborada, uma roupa mais para boutique e tal. E isso foi no decorrer até 2004, 2005 eu trabalhei com isso, né? Trabalhei muito forte com isso, né? Desenvolvendo isso. Mas o meu coração, sabe quando tu faz algo, mas o teu coração não está naquilo? Então, mas como é que eu sei quando Deus está no negócio ou quando
eu estou fazendo algo que eu estou dentro do propósito, né? Talvez seja o nosso principal. Nosso tema principal é esse, o propósito. E aí eu conheço Jesus aqui entre 2001 eu conheço Jesus na cidade de Blumenau, num culto, numa reunião, culto normal, numa reunião, e começo a caminhar por curiosidade. Né? Começo a caminhar, começo a entender, fiz um estudo bíblico, começo a entender o que estava acontecendo na minha vida. E aí eu começo a entender que o Senhor me chamou para essa cidade porque tinha algo comigo na cidade, né? Tinha algo comigo na região. E continuei no têxtil, né? Continuei trabalhando no têxtil, mas o têxtil sempre foi algo que me pesava, assim, que tu fazia, mas tu fazia por fazer, sabe? Na verdade, pelo que eu vejo, sim, tu entrou mais com aquela vontade assim, que tu viu que era um mercado, né, que pulsava bastante na região e tu também queria trazer essa pegada do mais premium, né? Eu digo o seguinte, Deus não perde a viagem. Né? Então ele me treinou dentro do têxtil, porque o têxtil ele acaba te ensinando muita resiliência mesmo, né? E hoje, pelas empresas que a gente tem, que eu estou na frente, ou que eu estou trabalhando, você sobe de patamar, você tem que ter muita, né, resiliência, tem muita persistência, direção, às vezes dá um passo atrás, enfim. E o têxtil é muito bom para isso. Para mim, o têxtil foi uma escola muito grande. Apesar de eu fazer, mas não era a minha paixão. Minha paixão sempre foi vendas. Eu sempre quis estar na frente de vendas. Gosto de vendas. Tanto que hoje, na área comercial da empresa, estou envolvido, e outros negócios que tem o grupo também, a gente está envolvido, que tem a ver com consultoria e vendas. Né? Eu gosto de relacionamento, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de mudar de ambiente. Eu odeio ficar atrás de uma mesa de escritório, né? Vendedor não consegue. Não consegue. Então, assim, e aí eu comecei a me descobrir nisso, aqui em Blumenau. Num dado momento, caminhando e vendo, e não estava mais no coração, poxa, falei para minha esposa, olha, tu queres tocar a empresa, tu toca, eu vou fazer outra coisa, porque eu não sinto que eu vou ficar com esse negócio aí. Ela começou a tocar, a gente enxugou um pouquinho a empresa, né? Trouxe ela um pouquinho para baixo, assim, para enxugar ela, e ela continuou tocando. Ela tocou até 2010 a empresa. E eu acabei vindo para o ramo imobiliário, a convite, né, do meu pai. Eu fui trabalhar na família com 14 anos. Eu trabalhei na família com 14 até os 17. E depois eu montei a minha empresa. Então eu trabalhei muito pouco tempo. Não queria trabalhar na família. E ali o senhor nos religa de novo, depois de um bom tempo, já com experiência, com vivência, né? Maduro. Ele nos conecta de novo na área imobiliária, que é a Prêmio. E meu pai estava com uma certa dificuldade, na época, com consultores de venda, com corretores, com imobiliárias aqui, que nós trabalhamos com alto padrão aqui na cidade, né? Ele falou, poxa, eu estou com dificuldade, tu não quer trabalhar para mim? Ser um corretor meu? Eu falei, não, para ti eu não vou trabalhar, eu quero montar minha imobiliária e a minha imobiliária vai prestar serviço para você. Se for desse jeito, a gente vai. Daí a gente fechamos negócio. Né? Família, negócio. Negócio à parte. Eu sei onde quero chegar, né? E o senhor tinha falado comigo já, uns 2 anos antes, que ia virar uma chave, tanto que ele me apertou na outra empresa. Sim. Ele apertou, e não tinha mais para onde correr. Eu não conseguia chegar na outra empresa. Eu cheguei a caminho da empresa, eu cheguei algumas vezes indo para a empresa, fazia a volta, voltava e ia para casa. Perdeu o brilho total. Não, o brilho eu não podia ver a empresa. Tanto que a minha esposa falou, não, mas a gente precisa sobreviver e alguém tem que tocar. Aí ela começou a tocar a empresa. Eu falei, não. E nesse meio tempo eu fiquei meio brigando com Deus, parado mesmo, praticamente um ano, parado e orando, pegando uma direção. Eu não pulei já por esse caminho. Eu falei para o senhor na época, o senhor precisa falar comigo? Porque eu não posso errar. Porque tudo é um processo, né? Até anotei aqui, né? Isaías 43:10, para que saibais, creais e entendais qual é o projeto, qual é o plano de Deus, né? Mas na continuação de Isaías ele fala que eu sou o Deus e diante de mim não há outro. Então o Senhor falou para ti, é aquele negócio, o que é a fé? A fé é tu colocar o pé sem ter o chão. Sem ter o chão. Isso é fé, cara. Fora disso aí não é fé, daí tu não precisa de fé. Né? Então tu tens uma escolha. É a convicção das coisas que não se vê, mas se espera, né? E o senhor falou para mim, ele disse, olha, tô te mudando de ambiente, tu vai mudar e tal.
E ele falava comigo. E aí começou, em sonhos, uma pessoa de fora falou para mim, disse, te vejo trabalhando numa das empresas do teu pai e tal. Pá, não queria. E aí eu fiquei com Deus ali, sabe? Aquele confronto. E nesse meio tempo eu montei um outro negócio, em parceria tem a ver com vendas, né? Com a representação, montei com um amigo, deu muito certo. Em 6 meses nós explodimos, somos campeões de venda, colchão na época. Campeão de venda no Brasil, rodamos o Brasil com isso e tal. E quebramos, assim, da mesma forma que nós começamos, nós quebramos. E eu falei, cara, Deus está me encurralando. Eu sei quando Deus fala comigo. E aí eu fiz um voto com Deus. Falei, geralmente ele fala dessas formas, né? Para quem é resiliente, né? E eu falei assim, tá bom, Senhor, não me rendo, mas eu preciso saber como é que eu vou fazer. O Senhor me deu uma palavra, faz isso, 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 isso. Eu falei, não, além disso, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada. A proposta tem que vir de lá para cá. E veio. A proposta veio. E eu falei, aceitei, porque foi exatamente como o Senhor falou. Eu falei, não, agora a confirmação tem que pegar, né? Sim. Mesmo eu não querendo. Mas depois acabei entrando, montei essa empresa, né? A Premium, e comecei a trabalhar com os imóveis nossos mesmo, né? Comecei a vender, a trabalhar e comercializar, participar do desenvolvimento dos produtos também, né? Porque a questão da venda, ou o vendedor, ou o comercial, ele é a ponta, então ele precisa participar, né, do que está fazendo. Então a gente começou a participar, o senhor começou a me prosperar muito. Isso foi lá em 2007? 2007 para 2008, a imobiliária. É uma caminhada, né? E o senhor começou a me prosperar muito, sim. Mas muito. E como que você viu, Andrei, essa veia empreendedora, assim, tu remete ela de ver o teu pai, assim, Sim. empreendendo, vamos voltar lá em criança, assim, porque tu queria empreender, tu não queria, assim, trabalhar, e muito da venda, né? Tu viu isso nos teus pais, é o exemplo dos pais, como é que tu... Sim, com certeza, porque assim, vamos lá, eu sempre digo, né, o pai, a mãe é a proteção, mas o pai é o que te dá a direção, né? E te impulsiona, mesmo tu acertando... E isso a gente só vai entender lá na frente, né? E o meu pai sempre foi de cobrar muito, de ser muito firme comigo, apesar de a gente ter condições, mas sempre foi muito firme, muito, muito cobrador das coisas, assim, e isso nos incentivou a caminhar com as próprias pernas, a caminhar de uma forma que a gente fosse empreender algo, enfim, isso nos ajudou muito, devido a uma direção que a gente recebeu. E aí eu monto a Premium e começo a trabalhar na Premium, desenvolver o produto, e começa a dar muito certo. Porque antes de montar, tu fica assim, poxa, mas eu não... Cara, eu sei vender roupa. Eu sei atender um lojista, eu sei atender um fornecedor, mas eu nunca vendi um apartamento. Né? Nunca vendi um apartamento. Eu me lembro que meu pai falou, o cara que vende roupa vende apartamento. Foi muito genérico assim, né? Sim. Eu falei, tá bom. Então eu preciso entender algumas coisas. O que o pessoal pergunta? Pé direito, porta, piso, metro quadrado... Eu entendi o básico, né? E comecei a pesquisar o básico e entender um pouco o básico, e conhecer as obras, ir nas obras, né? E entendi. A virada de chave foi muito rápido, assim. Foi coisa de 1, 2, 3 meses, assim, eu estava vendendo bastante. É que quando é um propósito de Deus para nossa vida... É leve. É leve. E a sabedoria vem dele. Uhum. Porque ele sempre nos dá... Ele nos capacita lá, ele te capacitou em toda aquela tua jornada lá. Ele precisava trabalhar alguma coisa que tu ia precisar ter. E é leve assim, ó. E quando tu estás com Deus, né? Quando tu sabe que Deus está no barco, mesmo estando tudo ao contrário, o vento ao contrário, como a própria Bíblia fala disso, né? Quando for atravessar o mar de Cafarnaum, que estava tudo ao contrário daquilo que eles pensavam, mas Jesus estava no barco, né? E quando Jesus está no barco, cara, não vai afundar. Uma coisa eu sei, já tenho a certeza, vai passar. Vai passar, isso eu tenho a convicção. Então, quando tu tem a convicção de algo que tu estás fazendo, tu sabe que tu não vais passar. Tu não vai afundar. Eu tenho certeza, quando Deus eu tenho essa convicção. Segundo, tu tens que ter a resiliência, né? A resiliência hoje para o empresário, seja ele qualquer empresário, qualquer ramo que ele tiver. O que a gente mais vê, a pessoa montou um negócio, daqui a 1 ano, 2 anos, desiste do negócio. Porque não espera nem amadurecer, né? Não espera nem amadurecer aquele negócio. Então, no Brasil tem uma pesquisa que diz que 90% das empresas, em 3 anos, elas fecham. Isso tem a ver com resiliência.
A resiliência é a arte de se auto-regenerar de novo para recomeçar, né? É aquele... antigamente existia aquele carrinho pequenininho assim que batia na parede, lembra? Sim. Ele amassava, aí você puxava ele voltava na forma natural. E a resiliência é essa, tu voltar na forma natural. Tá? Então, esse é o desafio de qualquer empresário. Qualquer empresário é isso, né? Persistência, depois vem a persistência, tu persistir, tá? E por último a direção. Poxa, se tu tens uma direção e essa direção principalmente foi de Deus, cara, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Ah, mas por que está dando? Porque nós olhamos muito por número. E o Senhor não nos olha por número, o Senhor nos olha por propósito. Então, nessa caminhada do propósito, tu vai acontecer alguma coisa. E eu fico ligado na caminhada. Né? No processo. Cara, aí que está, o ponto-chave é o processo. Todo mundo que passa com uma experiência, como eu já passei, né? Essa experiência de dar errado. Pô, mas o que é dar errado? Às vezes dá errado para mim, mas para Deus dá certo. Deus não perde a viagem, cara. O Senhor não perde a viagem. Se o copeiro tivesse lembrado de José quando saiu de lá, então, o ele Senhor não seria governador. Não seria governador. E onde é que ele estava? Preso. É isso aí. Ele estava preso, existia um propósito. Mas por que ele estava preso? Poxa, o Senhor permitiu. Porque o Senhor guardou ele. Exatamente. Guardou dentro da cadeia. Escondeu dentro da cadeia, né? Então o Senhor pensa diferente da gente, né? E não, ele esconde. Que bom, ele esconde, claro, ele esconde uma pessoa que vai ser procurada dentro da cadeia, que ninguém pode mexer. E de um dado momento para lá, essa pessoa é achada através de um copeiro que lembrou dela. Eu digo copeiro é a conexão, né? Sim. É o cara da conexão, ele conectou, olha, tem um cara lá que ele interpreta sonhos aí, e eu sei que ele é bom. Manda chamar. Então, esse é o processo, né? Eu me lembro que em 2018 eu fui candidato a deputado estadual, em 2018. E aí o senhor me deu uma palavra. Eu quero que tu tal. E aí o senhor me deu uma palavra e no meio da campanha, pro final, o senhor falou assim: prepara o teu coração. O senhor falou, né? Porque eu tenho 3, 4 coisas aqui que vão se cumprir durante essa caminhada, mas tu não vai chegar. Cara, me deu uma gelada assim no coração, sabe? Me deu um, poxa, mas é que sugou a energia naquele momento. É que o ser humano, né? E nós somos seres humanos, né? Por mais espirituais que a gente tenta buscar todos os dias, a carne pesa. O ser humano pega e diz assim: cara, mas estou fazendo todo esse trabalho em vão. Aí o senhor pegou no final, acabei não me elegendo, e ele falou assim: lembra dessa pessoa que tu passou, essa. Deu uma relação de pessoas assim que foram tocadas pela tua vida. E até hoje as pessoas. A campanha era o pretexto para o propósito. É impressionante. Era o pretexto, cara. Daí quando eu vi, eu estava numa casa falando de família, outra eu estava falando e nem pedia voto em alguns lugares, porque eu entendia que o senhor me colocou em alguns ambientes. Era só uma isca, né? Era só uma isca, e eu fui lá. Aí um grande amigo meu, Luiz Gustavo, ele falou assim: poxa, que propósito caro, né, para tu fazer isso. Ele falando, mas logo depois ele falou o seguinte, ele disse: mas para Deus o valor é irrisório, né? E quando é dele, ele paga a conta. A conta é paga, e a conta é paga na hora. Deus não te deve nada. Então, assim, faz parte do processo, mas você precisa entender o propósito. E aí não deu certo. Fiquei frustrado? Não, virei a chave no outro dia, na segunda-feira. Resiliência. Eu estava trabalhando aqui nessa mesa, virei a chave, paguei as contas que tinha ainda para pagar e, cara, bola para frente. Não falei mais de campanha, não falei mais nada. E aí eu perguntei para o senhor, né? Falei: tá, senhor, eu não tenho mais nada a ver com isso aí. Ele disse: não tem. Você precisa ficar num ambiente onde você influencia eles. Você não pode estar ali para ser influenciado. Você precisa estar num ambiente onde você influencia. E hoje, graças a Deus, as pessoas vêm pedir conselho para nós. E isso, como é que eu faço? Políticos mesmo. Amigos políticos, né? Alguns candidatos. Agora nós estamos vivendo uma época de eleição, né? Então, assim, precisamos entender. Eu fiquei bravo com Deus? Claro que não. Como eu vou ficar bravo com Deus? Que jeito? E o Senhor fez algumas coisas na minha vida nesse meio tempo que foram mimos que ele permitiu na minha vida, que ele falou assim: cara, eu te dou, eu tiro na hora que eu quiser e ninguém toca. E Deus, quando quer te prosperar, ele vai te prosperar de uma hora para outra. Para Deus, amanhã é sábado. Poxa, mas amanhã está tudo
nublado, está tudo ruim, mas ele pode prosperar amanhã. Tá quebrado na sexta, Amanhã. mas é amanhã. Amanhã. Eu já passei por isso. Como eu também passei o contrário, na época do têxtil, né? Sim. Na época do têxtil eu estava muito bem, e num dado momento, eu sempre digo, eu entrei rico, quando eu me converti, eu entrei rico na igreja, e em um ano eu estava pobre. Perdi carro, e tentava lutar com Deus, ia financiar carro para tentar segurar a conta. Esse carro, inclusive, que nós vamos depois sair, esse carro aí tem uma história muito legal. Pessoal, fica ligado porque nós temos uma história que nós vamos compartilhar dentro de um carro que é um vencedor de uma crise. Né, e toda vez que a gente tenta, de alguma forma, se exaltar, né? Porque o que acontece? Às vezes tu diz, sou eu, sou bom, sou isso, aquilo, eu pego o carro e saio com esse carro. Daí tu lembra, né? Não, eu lembro, disse, opa, peraí que eu sei onde é que Deus me tirou. E, enfim, e quando eu fiz essa transição, que eu estava nesse ambiente e vim para essa transição, o Senhor pega e fala para mim assim, não, eu vou mudar uma chave na tua vida e vai ser rápido. Mas tu precisava entender, porque onde eu quero que você alcance, onde eu quero que você fala, você tem que falar disso. E para falar disso, você tem que ser provado nisso. Você tem que ser provado. Então, quando nós somos provados, nós passamos por uma prova, ou nós somos reprovados, ou nós somos aprovados. Né? E o Senhor nos provou nessa área. Né? Foi muito forte na época, né? O testemunho assim, muito forte. E o Senhor falou, pronto, o propósito aqui está cumprido. Pode ir para outro lugar. Já pode passar de fase. Passa de fase. É mais ou menos isso. E para te curar, tu precisa ser curado, né? Tu precisa passar por esse ambiente. Eu me lembro que em 2021, a gente orava e pessoas eram curadas, enfermos, né? A gente tem várias experiências nessa área. Várias experiências. Experiências assim, maravilhosas, né? Eu me lembro que em 2021 fui acometido de uma enfermidade que eu demorei praticamente 2 anos para descobrir o que era. E antes de eu descobrir o que era, liga de Belém do Pará um grande amigo meu, que já fazia uns 3 ou 4 anos que eu não via ele, me ligou dia 23 de dezembro, nunca vou esquecer, de 2020. Pandemia, ninguém saía, aquela loucura e tal. Gesiel é o nome dele. Ele disse, olha, o senhor manda te dizer que da mesma forma que tu entra no hospital, tu vai sair. Fica tranquilo. E o senhor muda o diagnóstico. E esse diagnóstico é para a honra e glória do Senhor. Eu falei, amém. E eu tentando achar o que era. A gente não sabia, dores e não sabia o que era. Aí fui fazer um exame em janeiro do outro ano, em 21. Estou entrando ali nessa questão de quando o Senhor te prova em algo, né? Estou falando isso porque quando o Senhor te prova em algo é ali que Ele quer te usar, né? E aí eu pego e vou paro no hospital, com dores e tal. Foi aberto, tiraram parte do meu intestino fino, 50 centímetros, e ali tinha um fungo raro que não dava em pessoas, só dava em animal e tal. Então o Senhor falou, através do profeta, que ia mudar o diagnóstico. Mudou o diagnóstico. Confundiu os médicos, porque os médicos são, até hoje, poxa, mas o que é isso? Isso aí não é normal acontecer isso. E eu passei, da mesma forma que eu entrei no hospital, eu saí do hospital. E aí, quando eu estava sendo operado, eu tenho uma carta que o Senhor me deu. Quando estava sendo operado, o Senhor veio em visão para mim, sentou do meu lado e me descreveu tudo que eu ia fazer, como ia fazer, o que ia acontecer na pandemia, a igreja ser muito perseguida nos próximos anos. Eu tenho tudo anotado. E isso foi 4 horas de operação e o Senhor escreveu uma carta. E eu, quando eu acordei da operação, eu olhei assim e falei, poxa, Senhor, falasse um monte de coisa, eu não anotei isso aí. Eu preciso anotar. O Espírito falou assim no meu coração, calma que logo eu vou te acordar para fazer e tu pega um papel, uma caneta e anota tudo. Vou te lembrar. Passei 6 dias no hospital, no 7º dia vim para casa, chegou no 7º dia, eu estava dormindo, 3 horas da manhã ele me acorda, vou para a sala, pego papel e caneta, peguei o tablet e começo a anotar. Comecei a anotar. Tem tudo anotado, o que vai fazer, o que não vai fazer, quais são os propósitos que eu tenho que fazer, onde é que o que eu tenho que atingir. Porque ele apareceu para mim em visão. Né? Ele apareceu numa montanha, lindo, assim, verde, um vale, nós estávamos sentados em cima de uma pedra, assim, os dois com as pernas para baixo, eu não vi o rosto, só vi as pernas, assim, né? E ele me dirigindo, né?
recebi algumas mensagens de preletores, cantores, que é para entregar até hoje, que eu tenho alguns que eu não consegui nem encontrar, mas vou encontrar. O que ia acontecer das pessoas que zombavam dele na Covid, pessoas que iam morrer. Eu até, em um dado momento, falei para minha esposa, falei, poxa, aquela pessoa ali, ó, entrou, tá com Covid, ela não vai sair. Não vai sair. O senhor falou para mim. E pessoas que ele falava, eu ia lembrando assim, que ia acontecendo. E uma coisa louca, assim, isso não por causa de mim, eu sei disso, para testificar que era ele que estava falando comigo. Quando a gente já não explica, porque a gente está falando aqui para vocês entenderem, quando que a gente entende que é Deus? Quando não se explica. Quando não se explica, é o que Deus. A gente falava aqui no off, né, Andrei? Quando tu explicar, é teu. Quando a gente explica assim, ó, eu fiz isso e consegui fazer isso. Agora, quando tem uma situação na tua vida que tu olha assim, poxa, isso aqui não tem cabimento. Como que isso aqui aconteceu? É Deus. É Deus. Simples assim. E assim, e aí eu passei por esse momento e me lembro que ele no final, ele fala para mim, Jesus vira para mim e fala assim, ele disse assim, tu só ouvia falar de testemunhos de cura, mas agora tu passaste pela cura. O teu era para a morte, mas eu reverti. Ele falou para mim, eu reverti em vida. Eu reverti em vida. Tua enfermidade era para a morte. Mas para tu saber, isso para mim, ele falou. Para mim, quando eu estava sendo operado, em visão, olhando para... Eu não conseguia olhar para ele, eu estava no lado, assim, lado a lado. Eu sei porque eu tive uma experiência assim também. E aí ele falou o seguinte, que ele ia mudar algumas chaves na minha vida, que era para mim ficar muito preparado, né? Muito preparado, que ele ia mudar algumas chaves na minha vida. E os ambientes que eu ia entrar ou carregar são ambientes muito grandes, que poucas pessoas podiam entrar nesses ambientes. Teriam acesso. Poucas pessoas. E ele falou, não, em ti eu confio, vou te colocar em acessos. Não te preocupa que a conta eu pago. Só falou assim, não te preocupa, a conta é comigo. Nós vamos entrar já nisso daí, É uma Andrei. loucura. Mas uma chave que eu peguei, vocês precisam... como é bom conversar com quem tem experiência assim, com Deus e que entende os processos, né, Andrei? Quando tu falou ali... Deus já tinha me falado que não ia... O meu propósito pessoal era me eleger. Não consegui, mas tinha propósito naquilo. E daí quando você falou assim... Para tu teres uma ideia, deixa eu voltar na eleição. Para tu teres uma ideia... eu vou contar assim bem rapidamente isso aí para o povo entender, porque é um negócio louco, tá? Isso foi em 2018. Você tem uma janela, para mudar de partido, né? Sim. E eu tinha dado a palavra, porque assim, uma coisa que eu aprendi na política, a política ela é momento e é cenário. Então, por isso que o político muda de ideia, porque é cenário, eles não veem que nem a gente. E eu sou empresário. Fechou comigo, eu vou contigo até o final. Aí eu fui convidado para ir para o partido PSL, que era o partido do Bolsonaro. Sim. Eu tive com o Bolsonaro em Brasília. Sentei com o Bolsonaro, eu almocei com o Bolsonaro, estava com o Bolsonaro. Quando ninguém conhecia o Bolsonaro, eu já estava com o Bolsonaro, antes de todo mundo. Sim. E o Bolsonaro foi para esse partido, chamado PSL. Eu estava num partido chamado, na época, Democratas, que era o DEM, né? E aí a gente foi lá falar com ele e tal, para ver se ele vinha para o DEM. Ele falou, não, eu vou concorrer no PSL, mas vamos tentar em Santa Catarina unir os dois partidos. E acabou, de um dado momento, não foi unido. Ninguém acreditava na eleição dele, eu acreditava. Eu já acreditava, falei, não, esse cara vai ganhar a eleição. Todo mundo zombava, ria de mim. Não, tá doido, esse cara é um maluco. Eu falei, não, ele vai ganhar a eleição, cara. Olha só, ele é um cara inovador, diferente, autêntico. Se identificava muito comigo, né? Sim. Daí eles, não, a política não é assim, bem assim. Mas como eu tinha dado a palavra que eu ia ficar no Democratas, eu não quis sair. Aí passou mais um tempo, então tu tem 6 meses, 6 meses antes tu tens um prazo para mudar de partido. Sim. Bom, aí eu digo porque o cavalo passou encilhado mesmo, né? E aí eu vi que Deus não queria eu lá. Olha bem, Lucas Esmeraldino, cristão também, vale a pena até você entrevistar ele. Vamos lá. Vinculado à política, dentista, um homem de Deus. Ele vem a ser o presidente do PSL dentro do estado de Santa Catarina. 6 meses antes, ele me liga e diz assim, Andrei,
tem um convite para te fazer. Vem para o PSL, tu vai ser o nosso deputado, nós vamos te eleger, pá. Eu falei, não, cara, eu dei a palavra, eu não mudo. Não, mas tu não entendeu, o Bolsonaro vai vir, naquela conversa tal. Eu falei, não, mas a minha palavra não volta atrás. Sim, não. Eu firmei aqui, eu vou até o final. Cara, mas não faz isso, não sei o quê. Primeira conversa. Segunda conversa, faltava 3 ou 4 dias para fechar a janela. Daí tu não consegue mais mudar de partido. Ele me chama, eu estava em Florianópolis, ele me chama, eu estava no Hotel Majestic. Sentou o meu assessor, que é o Calão, do meu lado. Sentou o que depois foi ser governador, o nosso governador passado, oh meu Deus, agora não vê o nome. E o Lucas. Sentaram, olha, tu não entendeu, Andrei, nós queremos te eleger, vem para o PSL e tal. Moisés. Sentou na minha frente. Me lembro que ainda o Moisés se levantou e foi servir a gente com um cafezinho. Sentaram na nossa frente, o Calão no meu lado e tal. As pessoas falando, não, cara, muda de partido. Não, eu falei, não vou mudar porque eu já dei a palavra e tal. Daí ele pegou e disse, pô, então indica alguém para ir no teu lugar, alguém que tem a ver com o veio bolsonarista, aquele negócio todo. Eu falei, olha, tem um amigo meu em Blumenau, um cara está se destacando bem, é vereador, que é o Ricardo Alba. Então posso indicar ele e tal. Passou uns dias, vieram até Blumenau, registraram o Alba, foi o candidato, foi o mais votado do estado de Santa Catarina. Olha aí. 68 mil votos. Mas olha que interessante, o Alba é um grande amigo. Só aí a gente já vê que Deus que não queria, porque estava pronto para você. E aí no outro dia, vamos dizer, acabou a eleição, foi apurado domingo, tal, eu estava aqui no escritório, meio virando a página ainda, o Alba chega aqui, bate a porta, vem, dá um abraço, poxa, obrigado. Foi o mais votado. Imagina. No estado. Aí ali eu entendi, eu falei, não, aqui confirmou que não era para mim. Confirmou, não era para mim. Aí virei a página, fiquei muito tranquilo com relação a isso. Então, assim, o que eu falo, né, para a audiência que está nos vendo agora, né? E às vezes a gente quer fazer aquilo que o vizinho está fazendo. Sim. Né? A gente quer fazer aquilo que a gente não foi chamado. E a gente quer fazer aquilo que não tem nada a ver com a gente. Né? E isso acaba o quê? Atrasando o nosso propósito. Uma hora o Senhor vai encaixar o teu propósito, o teu projeto, ele vai encaixar. O problema é que a gente fica brigando com Deus, achando que o propósito tem a ver comigo. Ele sempre estava pronto, a gente que ele está pronto, só que às vezes a gente não entende. E o propósito não tem a ver com dinheiro, não tem a ver. Dinheiro é uma consequência. E se você estiver dentro do propósito, o dinheiro vai chegar até você, do nada. É rápido, né? Do nada. Poxa, eu preciso fazer isso. Cara, eu não tenho condição de fazer. Nunca fala isso, porque se estiver dentro do propósito, vai chegar. O recurso está dentro do propósito. Nosso apóstolo Luiz Hermínio fala muito isso, né? Inclusive, vamos mandar um abraço pro apóstolo, que o apóstolo... O Luiz Hermínio, assim, eu sou amigo do Luiz Hermínio há 25 anos, praticamente. Amigo íntimo. Íntimo, não, sou amigo dele. Agora minha filha vai casar em outubro, vai casar agora, eu falei, Luiz, não tem jeito, vai ter que fazer esse casamento. Daí ele pegou e disse assim, poxa, mas eu falei, você vai ter que... Tá, então eu vou fazer. Então, assim, eu e ele temos uma amizade, nós somos transpassa, né? Tanto que eu não congrego com ele. Sim. Né? Mas ele é meu amigo. É que nem Jesus e Lázaro. Lázaro não era discípulo. E a gente brinca que a gente perdeu até avião junto já. Né? Uma vez voltando dos Estados Unidos, um trabalho missionário lá que estava implantando na época o Mevan nos Estados Unidos, isso aí foi em 2011, acho que foi em 2011. Eu me lembro que a gente chegou num dado momento lá, quando foi embarcar, só tinha uma vaga para embarcar no avião. Uma vaga. E nós estávamos 2. E eu era testemunho de um casamento no dia seguinte aqui em Blumenau, de um grande amigo meu. Eu olhei para ele e falei, não, Luiz, o nome de embarque era o meu. Eu que embarcava. Eu falei, não, então faz o seguinte, você vai e eu fico, mas... Não, então faz o seguinte, se é para perder o voo, nós dois vamos perder junto. E ele brinca isso, eu acho que ele já falou algumas vezes pregando, ele falou, né? Ele disse, olha, eu e o Andrei já perdemos até voo junto, e perdemos mesmo. E acabei não chegando a tempo no casamento. E a gente tem uma amizade, uma cumplicidade muito grande, a gente conversa muito, isso é lindo. muito, porque o Luiz é um amigo, o Luiz é um amigo.
Um abraço, apóstolo. E ele está abençoando esse canal. Agora os nossos convidados vão ganhar um livro e um devocional do apóstolo. Você é uma benção, você nos ensina sobre o poder de servir as pessoas. Mas tu estava falando que com ele tu aprendeu e estava falando lá sobre a política, sobre o propósito, Sim. que quando você está dentro do propósito, a conta é paga. A conta é paga, ela vem. Então, assim, o grande segredo do empreendedor, né, é você realmente... Descobrir o propósito. Cara, descobrir. E assim, não existe uma receita, né? Eu sei que tu tens uma entrevista com o Thiago da Titânio, a mesma coisa. O Thiago faz algo que ninguém faz. E se outro tentar fazer, não vai dar certo. Porque o Senhor chamou ele para aquele... Pode fazer todo o trajeto não igual. Vai dar certo. Não se preocupa. Tem pessoas que ficam preocupadas, né, Andrei? Não. Vamos copiar um negócio. O que é para ti, Deus te deu, é o único. É um DNA único. Então, assim, cada um o Senhor tem uma forma. Então, não, o Senhor, sim, ele é multiformas. Né? Ele trabalha com multiformas. Mas para cada um ele tem uma forma. Né? Para cada um ele tem um formato, para cada um ele tem um jeito de tu entrar. Por isso que não é para todos, né? O Senhor não escolhe todos para entrar num determinado ambiente. Sim. São pessoas que vão relevar o reino de Deus ali naquele ambiente. Né? Então não é todos. A gente vê isso no Evangelho, né? Claro. O cara começa a se destacar de alguma forma, daqui um pouco o cara está entrando em ambiente e está pedindo o tal do Pix, né? Sim. Então, assim, o cara não entendeu. O cara que faz isso, ele não entendeu o Evangelho, infelizmente. Né? Porque aquele ditado, quem fala muito isso é o Rafael Conrado, né? God's will, God's bill, né? Se Deus te chamou, ele paga a conta. Se você está fazendo da tua vontade, a conta é tua. Aí fica pesado. Entendeu? Daí não é leve. Não é leve. Então, quando Deus te chamou, cara, a conta é dele. O negócio não está no dinheiro. Cara, não está no dinheiro. O negócio está no propósito. E a gente porque daqui um pouco ele vai pegar, vai virar uma chave, né? Eu me lembro que quando eu virei essa chave, que eu saí do têxtil. E vivendo uma crise violenta, crise, né? Cara, crise, devendo em banco, negociando com banco. E como a gente tem que ser forte e corajoso para botar a cara a tapa nesse momento. Carro apreendido por falta de pagamento e tal e tal. E quando eu tomei uma decisão de mudar, falar, não, peraí, eu vou ter que mudar porque o senhor falou para mudar, porque senão eu vou ter, né? E o senhor falou isso aí muito forte. Cara, mudou uma chave, em 3 meses eu tinha pago todas as dívidas, estava... Entendeu? Não dá para entender. É uma conta que realmente tu não entende. A conta de Deus tu não entende. Por isso que eu não dou bola. Tá? Sim. A gente faz, tem que ter uma certa consciência. Mas se Deus mandou tu fazer, cara... E outra coisa, os chamados poderosos de mudança são bem na época que você não pode fazer. Porque se tu puder fazer, onde é que está Deus no negócio? Né? Onde é que está Deus no negócio? E se tu não puder fazer, a honra e a glória e todo o louvor vai para ele. Aí que a gente vê que a gente está no caminho certo, Andrei, porque eu comentava contigo em off, né? Esse projeto aqui nasceu numa crise e a gente quer inspirar vocês a saírem da crise e mostrar que é possível sim. Mas um dos grandes insights que eu pego com esse grande líder aqui, que é uma inspiração para mim, vai ser para vocês, eu lembrei de você falando ali que, terminou a política, tu já entendeu. Na hora eu virei. E eu me lembrei da história de Davi. Davi estava lá, ele chorava, e os soldados estavam ali. Quando morreu o filho dele do ato com a Betseba, que ele queria muito aquele filho, eles ficaram com medo de falar para ele. Não, agora ele pode até se suicidar. E eles chegaram lá e daí ele falou, fala o que que aconteceu. Ele morreu? Daí ele foi lá, tomou um banho, comeu uma comida. Ou seja, até onde ele viu que ele podia fazer alguma coisa, a mão dele, ele tentou. Depois ele disse, posso eu querer ir contra a vontade de Deus? Ou aceita. Se aquilo ali era para ser a vontade de Deus, você entendeu? Não, Deus, não era para mim. Pega e segue o teu caminho. Né? Então a gente precisa fazer isso. Quando se encerra um ciclo, quando se fecha uma porta, aprenda a sair dali. E outra coisa, logo em seguida vem Joabe para ele e diz, né? Vai pra frente da batalha, ele já deu problema porque ele estava no lugar que não era para ele estar. Era para ele estar na frente da batalha, lá ele estava no palácio. Por isso que aconteceu tudo isso. E ele diz, vai lá e assume o teu lugar, porque senão vão dar a honra para mim e você vai perder o teu trono. Se a gente não tá no lugar
aonde ele quer que nós esteja, aonde que ele quer nos colocar, ele vai e coloca outro. Então a gente precisa assumir o nosso lugar, né? Assumir o lugar e se posicionar, né? E todo cristão que entende a palavra, ele precisa entender que tudo é um processo, né? Usando novamente uma frase do Luiz Hermínio, né? E aviação, porque eu sou da aviação também, né? Um avião, para ele voar, ele precisa andar, correr e decolar. Ele tem um processo. Ele não sai decolando na hora. Então tem um processo. Tudo tem um processo. Se você vai querer ser, por exemplo, um advogado ou médico, você tem um processo. Você tem que passar pelo estudo, você tem que passar pela prova da OAB, um advogado, trabalhar em algum escritório, para até ser um advogado, vamos dizer, sozinho, né? E o senhor nos últimos dias, não vou falar nem nos últimos dias, né? Mais de meses, o senhor tem colocado no meu coração assim, algo muito pertencente, né? Que é a questão de mentorear jovens empresários ou empresários que têm dificuldade com resiliência, né? E mentorear mesmo, cuidar deles e marcar e conversar sobre isso. Acompanhar. Porque como a gente passou por isso várias vezes, falou assim, você já tem essa autoridade. Se eu tenho essa autoridade, eu posso destravar algumas pessoas nesse sentido através daquilo que o senhor já fez comigo, né? E o senhor está me embretando, vamos dizer, está me levando para esse caminho. Eu estou sabendo já, porque a gente sabe o modus operandi, né? Um deles é você ter nos achado por aqui, né? Nunca teve tanto pessoas assim perguntando isso aí como agora. Engraçado que lá atrás, quando eu dava esse testemunho, estou dizendo há 10, 15 anos atrás, legal, bacana, tal. Mas hoje não. Isso aí está tendo uma certa relevância muito, muito forte na minha vida, né? E muitas pessoas perguntando conselho, tentando entender um pouco mais, mas a grande maioria, a maioria esmagadora que montou uma empresa ou montou por empolgação, né? Fora do chamado, estou falando do cristão, falando que entende. E fora do propósito, né? Quando tu monta algo fora do propósito, cara, é coisa terrível, tu vai pagar um preço muito grande com relação a isso, né? E o propósito que o senhor tem comigo é muito claro, né? Conexão, é conectar pessoas, conectar empresários, conectar grandes negócios. A gente nessa mesa saiu um negócio aqui gigantesco, por causa de conexão, tá? Mas o que tem a ver com o teu negócio? Não, meu negócio é investimento. Eu acabo vendendo muitos apartamentos, imóveis para investidor, né? Pessoas que entendem que de uma certa forma tu precisa ter uma renda ou um negócio paralelo, que eu digo que o investidor de imóvel, ele não deixa de ter um negócio paralelo, porque ele tem um dinheiro separado, ele compra esse imóvel, ficou pronto, ele revende e chega a ganhar 2, 3 vezes mais. Nós trabalhamos com isso também. E damos consultoria em cima disso também, né, que é o dinheiro dele. Mas o mais importante disso tudo é o relacionamento. Se tu não tiver o relacionamento, meu amigo... E tu sabe que tu tava falando ali, gente, vocês têm que pegar e vocês têm que ir anotando aí, porque é muita informação. Se você estiver ligado, você vai tirar vários insights dessa conversa. E tava falando ali, eu já tava lembrando, falou do Luiz Hermínio, e com o que tu tava falando, eu já lembrei que ele fala muito disso e como as coisas tudo se encaixam. Porque... Por isso que Deus conecta a propósito. Exato, conecta a propósito. Porque que ele fala, uma coisa que o Luiz Hermínio fala é que você tá dando uma aula aqui e ele fala da forma espiritual, né, daquela forma dele que deixa muito claro. Tem muitos pastores que estão vivendo assim uma vida totalmente escassa, porque que o chamado deles era para ser um grande empresário. Sim, e tem muitos empresários que eram para ser grandes pastores e estão lá escassos quanto empreendedores. Ou seja, você não pode querer ter uma relevância num chamado que não é seu. Esse então, é as o pessoas desafio. Espiritualizam, porque para mim ser uma benção, eu não posso ser um grande empreendedor. Não, tu pode, mas é o teu chamado? Eu sempre digo, né? A obra missionária. Onde é que está a obra missionária? As pessoas, larguei tudo para ir para a obra missionária. Não, cara, se Deus te chamou... Eu conheço pessoas que tinham loja de carro, largaram. Conheço pessoas que faziam casas, largou. Rede de farmácia, largou para fazer a obra missionária. Poxa, a maior obra missionária de tu ter uma loja, tu tá dentro de uma farmácia, tem coisa melhor do que isso, dar uma palavra para alguém? Que aquele negócio não é quantidade, né? Não é pregar para crente, né? Não é só lá na favela. Não, é tu alcançar realmente aquelas pessoas que realmente não são alcançadas. Eu entendi isso. A gente tem um grupo, a cada 15 dias,
Nós nos encontramos numa outra empresa que eu tenho, que é lá no hangar. Cada 15 dias a gente tem, que é uma terça-feira. São profissionais liberais, são empresários. Ah, poxa, Andrei, mas tu estás com um grupo seleto. Não, eu estou com um grupo que eu convivo. Tu tem que ser missionário dentro do grupo que você Eu foi convivo inserido. com esse grupo, então esse grupo não é alcançado. Então, da forma da gente alcançar é levar ele para esses grupos familiares. Então, a gente tem ali 30, 40 pessoas toda semana que a gente acaba dando uma palavra, trocando uma ideia, acaba dando uma direção, falando algo depois, né, na mesa, questão empresarial, uma palavra direcionada para a família. Então, a gente faz isso. Por quê? Porque entende que essas pessoas, elas, de alguma forma, elas precisam ser alcançadas, né? Sim. Quando a palavra fala que o pobre será alcançado, né? Que nós devemos cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, né? Que é o pobre, é o pobre do espírito, Sim. né? Do necessitado do espírito, né? Da viúva, a viúva não literalmente, mas a viúva aquela que é desamparada, aquela pessoa que é desamparada, que está jogada ao relento da sociedade. Então, esse é o propósito. Então, se o teu negócio não conecta pessoas ao ponto de você tocar em vidas, você tem que relevar isso e rever isso. Sim. Né? Ah, mas eu tenho um chamado, meu chamado, por exemplo, eu trabalho numa contabilidade, é dentro da contabilidade. Ok, então o teu chamado é dentro da contabilidade, tocar pessoas dentro da contabilidade, as pessoas que você fala, os seus vizinhos, seus parentes, ali é o teu chamado. E o mais errado que acontece, que a gente já viu, foi isso. As pessoas largaram os seus negócios e vêm para a obra missionária. Sim. Achando que a obra missionária é só dentro de uma igreja. Não, pelo contrário, ela é fora de uma igreja. Fora de 4 paredes. Né? E às vezes a tua presença, né? A tua presença naquele ambiente, ela transforma aquele ambiente. Poxa, o que ele tem que estar equilibrado, apesar de crise, apesar disso, o cara está equilibrado. Quero conversar com ele. O que é isso? Porque tem gente que só tem o dinheiro. Mas a família destruída, filhos nas drogas, na prostituição, enfim. Então, isso aí é o Evangelho. Né? Nós alcançarmos aonde realmente não é alcançado, né? Aonde não é atingido. Esse é o desafio. Então, o teu propósito ele tem muito a ver com isso. Vou citar um exemplo, eu gosto de citar sempre alguns exemplos. Né? Tinha uma pessoa, uma amiga minha, inteligente, fala pelo menos 3 línguas e tal. O sonho dela era morar na África. Aí, num dado momento, eu falei para ela, disse, tá, mas por que você quer morar na África? Não, eu quero morar na África porque eu quero cuidar de crianças na África, que eu gosto da África. Eu falei assim, qual é a língua que tu fala? Alemã. Fluente. Falei, cara, teu chamado é na Alemanha. Falei simples, curto, grosso, objetivo e simples. Teu chamado, não. Só faltou ela botar a mão na minha cabeça e me repreender, né? Sim. Eu falei, cara, se Deus te deu um dom para tu falar alemão, ele já te deu, é lá. Não, mas lá ele falou assim, não, mas lá o pessoal não precisa. Aí tu pega hoje, a Alemanha é um dos países menos evangelizados do mundo e já foi um berço do evangelho. Lutero, enfim, sim, hoje é o menos evangelizado do mundo. E onde vai precisar gente? No menos evangelizado. Na África todo mundo tem obra missionária na África, né? Não que não precisa, mas estou falando que na África já tem quem faz pelo seu chamado. E aí qual é o desafio? É ir para a Europa, ir para Portugal, né? Ir para a Alemanha, ir para a Itália. E acabou indo para lá. Passou um tempo, pegou febre, pegou isso, teve que voltar, insistiu, foi de novo, pegou malária, voltou de novo. Por quê? Porque não é o chamado, o Senhor mesmo tira do chamado. E se for o chamado da pessoa, não vai pegar febre, não vai, nenhum mal sucederá, né? É verdade. Né? Vai tocar em serpentes, escorpiões e nada vai acontecer. Mas nisso tudo, o que eu aprendo? Eu aprendo que não é o meu gosto, não é a minha vontade. Não é aquela emoção, mas lá precisa, mas aqui também, nosso vizinho também precisa. O nosso vizinho está nas drogas, nosso vizinho está com problema no casamento, nosso vizinho está com... Então o evangelho é muito mais do que uma África. E o muito mais às vezes está no nosso lado. Nosso alcance. É impressionante, né? Porque o Andrei vai falando aqui e a gente fica pensando, né? O óbvio tem que ser dito, e é tão óbvio. E a gente fala sobre empreendedorismo e propósito, mas tu vê que tudo se encaixa com os princípios bíblicos. Porque tu tá falando aqui, tu falou para ela, Deus sempre vai nos dar a ferramenta, sempre vai nos dar o propósito que nós já temos essa ferramenta. E qual que é tua melhor ferramenta? Descobre o que Deus te deu que você faz melhor. É aí que é teu chamado. O teu chamado está dentro daquilo que você sabe fazer, né? Exatamente isso aí. Ele está sempre dentro daquilo que você foi chamado para fazer.
Ah, mas eu sou médico. Eu já escutei isso. Ah, eu sou médico, daqui a tantos anos eu vou me aposentar e vou trabalhar na Amazônia para... Falei, não, mas peraí, quantos pacientes tu atende por dia? Ah, média de 20. Teu chamado. É isso aí. Tu não estás fazendo teu chamado. Teu chamado já está na porta, meu amigo. Porque tu pode dar uma palavra de cura, uma palavra de incentivo, né? Uma visão. Ali é o teu chamado. Tu não precisa esperar tu se aposentar para... Né? Então você carrega aquilo que o Senhor te deu, né? Que é o teu chamado, aonde quer que você vai. E às vezes as pessoas comparam o chamado com a igreja, com a denominação da igreja. Ah, não, vai lá na minha igreja na quinta-feira lá, e lá tem um culto abençoado e tu vai ser curado. Não, tu vai ser curado agora, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre esse tema. Então, esse é o desafio. E como você falou antes, Samuel, muita gente fora da posição. Sim. Muita gente fora da posição. Eu falo com pessoas direto, poxa, tá dando errado aqui, ali. Tem gente fugindo do chamado. E quando tu foge do chamado é pior ainda, né? É pior ainda. Porque você chega a ser até esculachado, vamos dizer assim, né? Olha o que aconteceu com o Jonas, né? Isso. Então, assim, só que o Senhor, num dado momento, ele vai te trazer para o chamado. Só que pode ser dolorido demais, né? Então as pessoas estão querendo buscar um chamado do outro, ou buscar um chamado que tem uma posição social melhor, um posicionamento melhor. E muita gente quer falar do chamado com o microfone, né? Eu sempre falo o seguinte, às vezes as pessoas vêm falar para mim, não, meu chamado é pregar. Né? Pregar, mas pregar o quê? Não, é pregar. Então pega o microfone, vai lá na praça pública e prega. Ah, não, meu chamado é um culto de cura, milagres e maravilha. Vai para o hospital, vai fazer visita. Eu fazia visita no hospital, na época, 2 vezes por semana, fazia visita no presídio e asilo. E é ali que estão os enfermos. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma visita num presídio, e olha como o negócio é importante. Eu fiz uma visita no presídio, a gente fez um trabalho bem grande no presídio, né? E ali passou uns 2 anos, eu estou na Santa Ceia da igreja, assim, daqui um pouco alguém me puxa pelo paletó, assim. Só Andrei, lembra de mim? Eu olhei, cara, não lembro. Aquela vez tu fosse lá no presídio, entrasse dentro da minha cela, assim, tu pregou, eu aceitei Jesus, e eu estou aqui na igreja já há 6 meses, voltei para Jesus, estou estudando para diácono. O meu chamado sempre foi esse. Entendeu o chamado, voltou para o chamado. Ele tinha fugido do chamado e chegou a ser preso. E assim várias pessoas. E às vezes aquele trabalho todo que a gente fez lá, atingiu mas atingiu uma pessoa certa. E até hoje ele está aí. E esse tem mais uns 50 aí que a gente conhece. Então, e quantos que a gente não sabe, né? E a gente vai ter muitas pessoas que a gente não sabe. A gente passou por essa pessoa e não sabe. A gente planta, outros regam e outros colhem. Isso. Né? Gente, o papo tá muito bom, mas agora nós vamos deixar aqui para vocês, porque nós vamos dar uma volta e vamos num outro empreendimento. Eu falei para vocês que meu convidado é fora da curva, então vale a pena vocês acompanhar, ajudar, porque tem propósito nesse canal. E a gente vai lá agora no hangar. Sim. O Andrei também é proprietário, está à frente da Flyjet, uma grande empresa aí de aviação. E a gente vai lá terminar de contar mais história. Tá muito bom esse papo e acompanha, que vocês vão ir com o nosso trajeto. Nós vamos contar mais um pouquinho dentro do carro, que lembra todo esse trajeto até aqui. E a gente vai falar muito depois sobre aviação, num segundo episódio, uma continuação. A gente vai mostrar lá os aviões, vamos mostrar tudo para vocês. Então vem com a gente que a gente vai falar muito mais sobre empreendedorismo, vamos falar sobre network. Sim. E vamos junto nessa. Ali, até para dar uma palhinha pro pessoal, né, vai ser outro episódio, a gente sabe, né? Ali já foi uma coisa diferente, ali foi um mimo que o senhor me deu, né? Quando eu aceitei o desafio de vir para o ramo imobiliário familiar, o senhor falou imediatamente comigo, eu vou te dar algo que está dentro do teu coração e tu vai desenvolver um negócio dentro desse negócio, mas é algo que está desde criança no teu coração. E eu já pensei, aviação, mas tô longe, né? Daí, isso foi em 2006 que o senhor falou para mim. Ele falou assim, te prepara, que eu vou fazer algo para ti. Porque tens andado no caminho, tens feito aquilo que eu falei. Então agora eu vou te presentear com isso, com esse negócio. Eu falei, amém. Então, uma coisa acabou vinculando a outra. E a Flyjet hoje, que nós estamos indo lá depois, ela faz muito parte de conexões que não teria como eu estar conectado dentro de alguns ambientes ou pessoas que a gente conhece sem a Flyjet. Mas quem deu a Flyjet? Foi o senhor.
Quando a gente obedece, ele traz algumas regalias para nós que a gente gosta, né? Que a gente gosta, são os mimos, né? São os mimos. E ele acabou promovendo isso. E pessoas que aparecem ali, conexões que aparecem por ali, são coisas assim formidáveis, assim, coisas assim que só da parte do Senhor mesmo que acontece. Então, pessoal, fica ligado. E pra gente encerrar com chave de ouro esse episódio, eu quero presentear o meu amigo e líder aqui. Aqui tem um mimo do nosso canal. Obrigado, pra você, Samuel. meu amigo, por estar abençoando vidas aí através desse SMK. propósito. SMK. De Samuca, né? SMK Cast. De Samuca? É, isso aí. Legal, posso abrir aqui? Pode. E, fortes e corajosos, nos acompanhem. Olha só, obrigado. Café especial aqui, ó. Café especial. Ó, uma carta. Tem até uma carta aí. Olha aqui, uma carta. Depois eu vou ler a carta. E mais uns mimos aí, doce. Pra tomar um café com a esposa, aí, né? Ó. Ter um momento de mesa. Manteiga. Boa. Obrigadão. Obrigado Isso aí, pelo pessoal. carinho. Vem junto com nós que nós vamos continuar esse episódio aí agora no carro aquele. Um abraço.